Hermanos queridos, buenos dias. Estamos acá hoje para dar continuidade às prédicas que estamos fazendo sobre o tema, o título Guerra Espiritual. Já falamos nas vezes passadas sobre o mundo, como é que o mundo nos ataca, como é que o mundo é utilizado para destruir e nos apartar de Deus. Hermanos, estamos falando e pensamos semana passada sobre a nossa natureza carnal. Hermanos queridos, nós estamos falando sobre guerra espiritual e quando falamos sobre guerra espiritual, vem a minha mente e vem a tua mente uma guerra. E em la guerra existe um inimigo. Em la guerra necessitamos nos preparar, necessitamos estar apostos para que quando o inimigo se acerque, nós podemos nos defender. Verdade? Muito bem, mas existe também uma guerra espiritual. Esta guerra espiritual, tu e eu não podemos mirar, não temos olhos para mirar. Se a palavra de Deus não revelasse a nós sobre isto, nós não saberíamos. Deus, por seu amor e sua misericórdia, ha revelado a nós que existe uma guerra espiritual, onde nosso inimigo, Satanás, é o diabo, seus demônios, intenta de todas as maneiras, como diz em 1 Pedro 5:7, ele anda como um leão rugindo ao nosso derredor, tentando nos destruir. O Senhor Todo-Poderoso, maravilhoso, bondadoso, quer nos ensinar, quer nos revelar, quer nos mostrar sobre esta guerra espiritual. E nós vamos aprender com a palavra e vamos saber como nos defender. Como nos defender. Amém? Padre querido, Padre amado, bendiga, Senhor, esta mensagem deste dia. Que esta mensagem chegue ao coração de cada um dos irmãos, Senhor. Ó Deus, te necessitamos, ó Padre. E nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Bem, Deus criou todo perfeito, maravilhoso. Deus criou lo melhor. E Ele deu para o homem. E Ele disse, homem, cuide, este é tuyo. Mas é interessante que Deus criou todo perfeito e maravilhoso para nós e o homem, por sua natureza carnal, por causa de sua natureza decaída, o homem rejeita a bondade de Deus, o homem não quer nada com Deus e o homem não alaba a Deus. Todo foi criado, todo foi hecho com uma finalidade em que nós, ao mirar toda a bondade de Deus, pudéssemos alabá-lo e adorá-lo. Mas por causa de nossa natureza caída, por causa do pecado que entrou no mundo, nós rejeitamos, rechaçamos e não alabamos a Deus por aquilo que Ele é. Deus, por sua graça e por sua misericórdia, deu a nós a fé para crer, a razão para entender, mas nós não lo hacemos. Irmãos, nós somos hechos de corpo, alma e espírito. Corpo, temos nossos olhos, visão, nariz, olfato, a boca, a língua, o paladar, os ouvidos, as manos, tato, tocar. E nós também temos a nossa alma, onde está nossa memória, onde está nosso gosto, onde está todas as coisas que nós temos e necessitamos para poder viver.
Hermanos queridos, nós outros temos em nossa alma a parte sentimental, o afeto, imaginação, pensamento, consciência, memória. Esta é nossa alma. E nós outros também temos o espírito, que é a vontade. Hermanos queridos, nós outros somos compostos de todo isto. Nosso espírito tem a consciência, a comunicação com Deus, com o ambiente divino. Deus puso em nós outros para que podamos ter, como diz a palavra, Deus puso no homem a eternidade. E a parte espiritual nossa que percebe e que nos damos conta disso. Irmãos queridos, Deus criou o homem e Deus nos ensina em Gálatas os frutos do Espírito. Deus criou todo perfeito, como dissemos a princípio, Deus criou todo perfeito. E os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Todos esses frutos nós outros os teníamos antes da caída do homem, perfeitos, 100%, 100%. Deus criou todo lindo e maravilhoso para o homem desfrutar, gozar, aproveitar de tudo isto da maneira como Deus decidiu ser, como Deus desenhou para nós outros, né? E Deus pôs o homem no jardim do Éden, e a mulher foi tentada pela culebra, e a mulher comeu do fruto, e deu para seu marido, e aí os dois se deram conta que estavam nus, e eles foram levados fora do jardim do Éden, porque a hora o homem havia pecado, e se ele comesse do fruto da vida eterna, seríamos eternamente perdidos, né? Diz a palavra do Senhor. Adão viveu 930 anos, e Deus disse allá atrás que no dia que eles comessem daquele fruto da árvore do bem e do mal, certamente morreriam. E Adão viveu 930 anos, e você poderia pensar, mas não compreendo. E nós outros explicamos isso semana passada. Estamos falando de uma morte espiritual. Deus desenhou todo para que o homem vivera por toda a eternidade com Ele. E por causa do pecado de Adão e de Eva, como todos nós outros somos descendentes de Adão e Eva, todos somos pecadores. Todos estamos mortos espiritualmente, sem nenhum direito de estar com Deus em seu reino. Então, irmãos, o homem pecou e morreu espiritualmente em aquele momento, e por causa disto é que somos pecadores e estamos apartados de Deus. Mira o que diz Romanos 5:12. Por meio de um solo homem, Adão, o pecado entrou em o mundo, e por meio do pecado entrou a morte. Foi assim como a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. É interessante que os frutos da árvore da vida, os frutos do Espírito Santo, eles eram perfeitos, era para termos todos esses frutos 100% completos, mas por causa do pecado, paz, amor, alegria, amabilidade, bondade, mansidumbre, domínio próprio, todos os frutos, humildade, todos esses frutos
foram deteriorados, e hoje o que nós outros produzimos, irmãos, é orgulho, maldade, ódio, codícia, desonestidade, crueldade, tristeza, egoísmo, anarquismo, falta de cuidado, preocupação, pesar, dificuldade, ódio, codícia. Irmãos, todo ao contrário. Irmãos queridos, Deus desejava que nós outros tivéssemos os frutos do Espírito completo, total, atuando em nossas vidas, irmãos. E por causa do pecado, a morte espiritual entrou e dominou o homem. E nós outros, irmãos, através da palavra de Deus que revela os frutos da carne em Gálatas 5:22, nós outros somos hechos e nós outros temos um grande potencial em nós outros, os frutos da carne que são, Gálatas 5:20, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, bruxaria, ódio, discórdia, zelos, ira, rivalidades, dissensões, sectarismo, envidia, borracharia, orgia e outras coisas más. Irmãos queridos, você pode dizer, olha, eu graças a Deus nunca jamais estuve involucrado em idolatria, bruxaria, nunca tive ódio, mas há outros frutos da carne que quizá você esteja involucrado, se involucrou, ou tem tendência maior em cair em eles. A verdade é que todos, irmãos, temos esses frutos da carne. Uns mais fortes em esta área, outros mais fortes em outra área. Alguns têm mais, outros têm menos, mas todos nós outros temos estes frutos em nós outros. É natural. Mira a seu derredor, mira todo o que passa e você vai descobrir e detectar que de verdade esses são os frutos. Devido ao pecado, como dissemos a princípio, o homem desprecia Deus. O homem, por causa do Espírito, por causa que Deus pôs no homem na eternidade, o homem tem esse entendimento de vida eterna, vida depois da morte. Alguns têm dúvida, outros não crê, mas a verdade é que nós outros temos até dúvida. Será que existe? Ao ter esta dúvida, significa que foi Deus que pôs isso em nós outros. E a tentativa do homem é sempre intentar ganhar a salvação. A tentativa do homem é sempre intentar que eu posso fazer para lograr ir para o céu. Que eu posso fazer para que eu tenha o direito de estar no céu? Bem, Jesus, em uma conversação com Nicodemos, ele disse a Nicodemos que aquele que não nasca de novo não pode mirar o reino dos céus. É interessante que nessa conversação Jesus revelando a Nicodemos e revelando a nós outros que nós outros não podemos entrar no reino de Deus com isto que somos, com todos esses frutos da carne, e por causa do pecado que me apartou de Deus, eu não puedo lograr fazer nada. Aquele que não nasca de novo não pode mirar o reino de Deus. E a palavra de Deus em João 3:5, que habla sobre isto, ele nos assegura que Cristo, ele vino para que todo aquele que em ele creia tenha a vida eterna. E aquele que não crê já está condenado. Irmãos, que nós outros temos que entender que nós outros mesmo
não podemos nos salvar. Não podemos fazer nada para lograr isto. Jesus já lo hizo em la cruz do Calvário. Jesus já hizo todo isto. E aquele que crê em Jesus, aquele que compreende a mensagem, aquele que os seus olhos são abertos e reconhece: sou pecador, estou perdido, salva-me. Este será salvo. Mas aquele que não crê, pelo hecho de não crer, não aceitar, já está condenado, se não se arrepende de seus pecados. Irmãos queridos, Romanos 5:8 diz: pero Deus o Todo-Poderoso, demonstra su amor por nosotros em isto, em que quando todavia éramos pecadores, Cristo morreu por nós. É impressionante que ainda que éramos pecadores, estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, não porque éramos buenos, não porque éramos santos, mas mesmo Deus sabendo que éramos pecadores, malos, Cristo morreu por nós, irmãos. Cristo morreu por nós. Romanos 3:23 diz: eis que todos pecados e todos estão apartados, separados de Deus, ou separados da vida eterna. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é muerte, é destruição por toda a eternidade, porque estamos falando de morte espiritual, não de morte carnal. Mas Deus, seu desejo, sua bondade, é que Ele nos regala vida eterna através de Cristo Jesus. Ou seja, a bondade e o amor de Deus proveeu para nós a maneira de estarmos com Ele em seu reino e vivirmos por toda a eternidade com Ele, solamente através da morte de Cristo Jesus. É o que Romanos 6:23 diz: porque a paga del pecado é muerte, mientras que a dádiva de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, Deus hizo todo. Deus proveu todo. Deus hizo todo por nós através de Cristo Jesus. E não há nada que podemos fazer, amados. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida a nós quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. A la verdade, como éramos incapazes de salvar-nos, em el tempo señalado, Cristo morreu pelos malvados. Romanos 5:6. Cargando com nossos pecados, subiu ao lenho para que, muertos ao pecado, vivamos para a justiça. Sus heridas nos han curado. 1 de Pedro 2:24 e 25. Irmãos queridos, Deus proveu todo. Nós não temos que fazer nada, Deus já hizo todo. E además de todo, nós não podemos fazer nada. O que podemos fazer nós? Nós pensamos que pelo hecho de fazer obras, pelo hecho de ir a uma igreja, pelo hecho de pensar que somos buenos, nós podemos ir para o céu. Existe um grande abismo entre nós e Deus. Não há como brincar, não há como fazer um jump por nossa própria conta, pensando que podemos passar para a eternidade.
Não existe essa possibilidade nenhuma. Nenhuma. Porque todas essas coisas que pensamos que podemos fazer, todavia, é uma puente corta que não nos permite cruzar para a eternidade. Irmãos queridos, Cristo morreu por nós e ressuscitou. E Cristo é o único intermediador, é o único que pode conectar a mim e a você com Deus. Cristo, a morte de Cristo foi a puente que Deus criou para que tu, para que eu pudéssemos caminhar por ela e chegar na vida eterna. Foi através da morte de Cristo que esse abismo se tornou curto, porque podemos cruzar esse grande abismo através da morte e ressurreição de Cristo. Se tu e eu creemos em esta verdade, creemos que a morte de Cristo hecha por mim em meu lugar me dá o direito de estar no cielo com o Senhor. É a única maneira, irmãos queridos. Por fé e através da fé devemos receber este regalo de Deus. E leemos um pouco atrás que é o mesmo Deus que dá a nós outros a fé para crer em isto. Irmãos, eu entendo que nossa mente, uma mente capaz de entender, compreender e tantas coisas, crer que Jesus há 2000 anos atrás viu e morreu e diz que ressuscitou, e que Ele é o Filho de Deus, é muito difícil de crer com a razão que temos. Então necessitamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, dá-me esta fé. Deus, eu quero dizer para o Senhor que está difícil de crer, abre meus olhos, abre meus ouvidos, porque eu quero crer, mas não puedo, Senhor. E o Senhor que é bondadoso, o Senhor que te ama de paixão, o Senhor que tem o desejo de ter a você e a mim e todos junto com Ele na eternidade, Ele vai te dar a fé que você necessita. Seus olhos vão abrir, seus ouvidos vão abrir e você vai crer no sacrifício de Cristo por la fé. E você vai se mirar e vai se dar conta, é verdade. Todos esses frutos da carne, eu os tenho, eu sou. Então, se eu estou perdido, não há salvação para mim, não há solução para mim. E então, se Deus abre seus olhos, e Ele te ensina, através da palavra que leemos, que o dom de Deus, o regalo de Deus, é vida eterna para todos aqueles em que nele crê. É interessante assim uma comparação, que estamos com essa pandemia, coronavírus. Tu e eu não miramos este vírus, nós outros não miramos ao nosso derredor e não miramos nada, parece que tudo está normal. E algumas pessoas a princípio, e creio que ainda hoje, não usam máscara, não se cuidam. Isto não passa nada, isto não creio em isto, e já ouvimos testemunhos pela televisão, até mesmo de pessoas cristianas que disseram: eu não creia, até que me quedei enfermo e quase morri, e Deus me deu a oportunidade de vida. Então, se o vírus existe, ele é real, está por aí, e aqueles que não creem e que não se cuidam, não usam máscara, não usam nada, não se importa, podem correr esse vírus, ser contagiados e morrer.
Mas aqueles que creem que o vírus existe e eu necessito me cuidar, necessito usar máscara para sair afuera, ir no mercado, pôr gasolina, sei o que seja, eu vou lavar minhas mãos, eu vou me cuidar, eu vou me proteger. A estes que lograram crer, têm uma grande possibilidade de não ser contagiados. Da mesma maneira, irmãos, nós outros não estamos mirando a vida eterna, não estamos mirando a vida sem Deus, que é inferno, nós outros não estamos mirando nada, mas é real, existe, porque a palavra de Deus nos revela. Mas aqueles que abrem seus olhos, abrem seus ouvidos para a palavra de Deus e pedem a Deus, Deus, haga-me mirar, haga-me crer, Ele lo hace. E ao hacer, você vai pedir, vai clamar, Jesus, salva-me. E quando você faz isto, e você empieza a caminhar com Cristo, empieza a obedecer, e pedindo a Ele que te capacite para obedecer, que Ele te dê entendimento, e pedir a Ele que te ajude a permanecer firme até o final, você terá o direito de estar com Ele em seu reino. Uau! Uau! Apocalipse 3:21 habla sobre isto. Aqueles que permanecerem firmes até o final, terá o direito de estar com Ele em seu reino. Irmãos queridos, Jesus é a ponte, Jesus é aquele que morreu e ressuscitou por nós outros. Jesus é aquele que pudo fazer o sacrifício uma vez por todas, para que nós outros podamos ser salvos. Efésios 2:8 habla o seguinte: porque por graça ustedes han sido salvados mediante la fé. Esto não procede de ustedes, senão que é um regalo de Deus, não por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechuras de Deus, criados em Cristo Jesus para as buenas obras, las quais Deus dispuso de antemano, a fim de que la pongamos em prática. Irmãos queridos, quando nós outros estávamos fora de Cristo, nós outros éramos dominados pelo pecado, nossa carne era totalmente dominada, mas quando Cristo morreu por nós outros, e nós outros aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Cristo nos libera do poder do pecado. Aquele que dominava nossas vidas antes, agora por causa da nova natureza de Deus que entrou em nós através do seu Espírito Santo, em aquele dia em que eu reconheci que sou pecador, por causa da morte de Cristo, nós outros somos liberados, libertos do poder do pecado. Amados, no presente, nós outros, irmãos, nós outros somos liberados do poder do pecado. O pecado já não tem poder sobre nós outros. Irmãos queridos, a paga do pecado é muerte. A sentença por causa do pecado é muerte. E por causa da morte de Cristo Jesus, nós outros somos liberados e libertados da condenação do pecado. E hoje nós outros estamos sendo liberados e libertados do poder do pecado. E quando um dia estaremos na presença do Padre no futuro, nós outros somos totalmente libertos, liberados da presença do pecado. Solamente Jesus é que pode fazer isso, irmãos. Irmãos queridos, mas no dia a dia quando eu aceito Jesus, automaticamente eu fui liberto da condenação do pecado, que era a morte.
No presente eu sou liberto do poder do pecado, mas isto necessita, hermanos, santificação, pedindo, clamando ao Senhor que dê a mim e a você a capacidade de nos separar para Ele, nos santificarmos para Ele, porque solamente o hecho de aceitar a Jesus e seguir a vida que antes teníamos, não passou nada. Quando a nova natureza de Deus entra em nós outros, já não nos dá gozo e alegria pecar, e sim pelo contrário, nós quedamos tristes porque pecamos. Por quê? Porque já o pecado não tem domínio sobre nós outros, e sim esta nova natureza que estamos falando. E através da santificação, ela nos ajuda dia a dia a nos mantermos em pé e liberados de tudo isto. Irmãos queridos, por isto é necessário que prestemos mais atenção ao que hemos ouído, não que perdamos o rumo, porque como escaparemos nós outros se descuidarmos de uma tão grande salvação? Hebreus 12, de 1 a 3. Irmãos, não podemos passar por alto, desapercebido, desta tão grande salvação que Deus ha proveído, porque estávamos mortos espiritualmente, sentenciados à morte eterna sem Deus, e por causa do amor de Deus, por causa do sacrifício de Cristo, o qual nós temos ouído da palavra de Deus, de seus pastores, predicando, nós outros não podemos passar por alto, desapercebido, desta tão grande salvação que Deus nos ha regalado, irmãos. Irmãos queridos, nós outros somos pecadores. Nós outros nascemos pecadores. Romanos 3:23, todos pecaram, todos. Temos que entender e compreender essa mensagem, porque esta é nossa natureza carnal sem Cristo. Os frutos não são buenos, e o Senhor diz em sua palavra, Hechos 2:38, quando Pedro estava falando a todos os judeus do que estava passando, eles estavam falando outras línguas e eles estavam predicando a palavra de Deus, e Pedro disse: ustedes crucificaram e mataram o Hijo de Deus, o Messias. Foram ustedes por causa dos seus pecados, por não crer em Ele. Em aquele momento, a multitud, grande multitud, se quedou triste, porque eles reconheceram, sim, fomos nós outros que matamos, fomos nós outros que dissemos, crucificam, crucificam. E eles perguntam a Pedro e os apóstolos e diz: e agora o que podemos fazer? Nós outros matamos o Messias. E Pedro disse: arrepintam-se e bautizem-se cada um de ustedes em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependimento de pecado. É a mesma mensagem de 2000 anos atrás, é a mesma mensagem de hoje. Sem arrependimento de pecado, sem reconhecimento de pecado, não há vida eterna. Não há. Irmãos queridos, nós outros estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por causa de Cristo, seu sacrifício, e eu compreendi a mensagem, você compreendeu a mensagem, e nos entregamos ao Senhor, confessando nossos pecados. Em este momento entrou a nova natureza de Deus em nós outros, e agora seguimos sendo pecadores, mas não somos mais pecadores salvos, e sim pecadores perdidos, e seguimos caminhando com Jesus,
e um dia desejamos estar na glória com o Padre, no cielo, em seu reino, totalmente libertos da presença do pecado. E a hora que eu aceitei a Jesus, estou caminhando com Jesus, Cristo é meu Senhor e meu Salvador, estou firme, mas se eu me descuido, se eu permito me esfriar em la fé, se eu já não estou buscando ao Senhor como antes, já não oro, já não pido perdão pelos pecados, não, eu não pequei, simplesmente foi um erro, e então se há a possibilidade de tu e eu em pensarmos a cair. A carne empieza a tomar maior parte de minha vida, de meus desejos, e eu empiezo novamente a ser controlado pelo poder do pecado. Estou totalmente dominado, completo. O Espírito Santo de Deus que um dia entrou em minha vida e me llenou e tomou conta de mim, está ali tiquitico, aplastado em minha vida. Que tenho que fazer? Não há mais solução para mim? Que posso fazer? Sim, há uma solução para você, há uma solução para todos. Nós temos que entender e compreender que nesta guerra espiritual, o mundo, nossa carne e nossa natureza pecaminosa e Satanás, eles intentam nos levar para lejos de Deus, eles nos intentam dominar nossa vida novamente, eles intentam cegar nossos olhos para que não podamos mirar, eles intentam tampar nossos ouvidos para que não possamos escutar, e desta maneira intentando nos apartar completamente de Deus. Mas existe uma saída. E a palavra de Deus nos ensina que de verdade todos nós outros tropeçamos em muitas coisas e podemos cair, mas 1 João diz o seguinte, 1 João 1:9, se confessarmos nossos pecados, se há uma condição, se confessarmos nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdonará e nos limpará de toda maldade. A única maneira é se confessarmos, se reconhecemos, é verdade, Senhor, eu pequei, me apartei, regressei a caminhar de acordo com este mundo, de acordo com minha carne. Senhor, perdona-me, salva-me. E novamente a presença de Deus através do seu Espírito Santo vai tomando conta, vai tomando parte, vai tomando conta, vai tomando parte de nossas vidas, e nós outros logramos a ter novamente nossa comunhão com o Senhor. Irmãos queridos, o apóstolo João, em 1 João 1:4, diz assim: les escrevo estas coisas para que nossa alegria seja completa. Ele está dando uma direção, para que nossa alegria seja completa. Este é a mensagem que hemos ouído de ele. Ou seja, João hablando da mensagem que ele havia ouído de Jesus. E esta é a que nós outros les anunciamos. Deus é luz e em ele não há nenhuma oscuridade. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, pero vivimos em la escuridade, mentimos e não ponemos em prática a verdade. Pero se vivimos em la luz, assim como ele está em la luz, temos comunhão uns com os outros, e a sangue de seu Filho Jesus Cristo nos limpará de todo o pecado. Oh, irmãos queridos,
Se nós afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não temos a verdade. Se confessarmos nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdonará e nos limpará de toda a maldade. Oh, irmãos, e se afirmamos que não hemos pecado, lo hacemos passar por mentiroso e sua palavra não habita em nós. Irmãos queridos, irmãos amados, nós temos que nos dar conta e entendemos essa mensagem sobre guerra espiritual. Irmãos, é uma guerra de Satanás, seus demônios, é uma guerra onde ele, com toda a fúria, ele deseja nos apartar de Deus, para que realmente se cumpra a palavra de Deus, que porque pecamos, morimos espiritualmente e não vamos ter o direito de estar na presença de Deus. Esta é a intenção do inimigo, do mundo e de nossa natureza. São 3 inimigos contra você e contra mim. Qual é a medicina? Qual é o antídoto? Quando eu peco, quando você peca, há tristeza, não há gozo, não há alegria. Eu digo: Senhor, perdona-me, Senhor, limpa-me, Senhor, purifica-me, Senhor. E naquele momento, como lemos, se confessarmos nosso pecado, Ele perdona, Ele limpa e Ele purifica-nos completamente de todos os nossos pecados, e nós seguimos em nosso relacionamento com nosso Padre, porque o pecado foi confessado e recebemos o perdão dele através de Jesus Cristo. Irmãos queridos, pecado mata, pecado destrói, pecado nos aparta. Miramos ao nosso derredor e miramos quantas coisas feias, horríveis han passado, estão passando e vão passar por causa da natureza pecaminosa do homem, por causa do pecado. Deus já hizo tudo. Deus proveu tudo. E Deus está revelando, ensinando e mostrando a todos nós outros, através de todas essas prédicas sobre guerra espiritual. Estamos em uma guerra espiritual em que o mundo, nossa carne e Satanás tenta nos destruir, é nosso inimigo. E Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, e através do Espírito Santo de Deus que entra em uno, e a palavra de Deus que temos que ler e meditar e pedir: Deus, dá-me entendimento, como que eu hago para ser vencedor em esta guerra? Você solo não pode ser nada. Eu solo não pode ser nada. Necessitamos do poder de Deus em nós através do seu Espírito Santo para capacitar a mim, capacitar a você e dar a força para persistirmos e caminharmos com Ele. Pedimos a cada momento que através do seu Espírito Santo os desejos de minha carne sejam sufocados. Que Deus me dê a força para que não permita-me que eu e você demos cabida ao pecado, cabida aos desejos da carne. Irmãos, é uma guerra. E só há um que pode dar a vitória para mim e para você. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que vino, que morreu por meus pecados e seus pecados, e que ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e nos enviou, e nos derrou de seu Espírito Santo, para que Ele pudesse entrar na vida daqueles que recebessem Jesus. É a única maneira de nos mantermos vivos, firmes em este caminho.
É Deus dando a nós outro entendimento dos frutos da carne, os frutos que nós outros temos e que somente Ele pode aplastar, e que os frutos do Espírito Santo de Ele pode viver em mim, pode viver em você. É a única maneira. Meus queridos filhos, les escrevo estas coisas para que não pequem. Todo o que estamos ensinando e predicando. Pero se algum peca, temos ante o Padre um intercessor, a Jesus Cristo é o justo. Ele é o sacrifício pelo perdão de nossos pecados, e não só por nós outros, senão por todo o mundo. Irmãos queridos, ponga atenção a todas essas prédicas. Pida a Deus que dê a você, e eu pido por mim, que me dê vontade de ler sua palavra, e que Ele me dê entendimento de sua palavra, porque tudo que nós outros necessitamos é entender e compreender a mensagem de Deus. Irmãos queridos, a vida com Cristo, caminhar com Cristo, não é um passe de mágica. Entreguei minha vida, aceitei Jesus, tenho o Espírito Santo de Deus, vou vivendo a vida. Não, eu e você necessitamos nos alimentar da palavra. Nós outros necessitamos nos alimentar da palavra, que vai me dar o alimento espiritual para me manter firme. Se nós outros não houvéssemos lido a palavra, não saberíamos que existe uma guerra espiritual, não saberíamos que existem os frutos do Espírito, não saberíamos que existe morte eterna. É lendo, orando, confessando nossos pecados, abrindo nosso coração com o Senhor, falando com o Senhor do que passa dentro de uno, falando com Ele. Irmãos, a igreja foi hecha não pelo homem, foi hecha por Deus. Mateus 16, 18, Jesus dijo: assim como tu te llamas Pedro, eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, não poderão contra ela. Necessidade de estarmos reunidos como igreja, não neste momento de pandemia. Não necessito aclarar sobre isso para vocês. Irmãos queridos, nós outros necessitamos desesperadamente que Deus aguente em nossas mãos, segure em nossas mãos e nos ajude a caminhar com Ele. Guardem isto. Estamos em uma guerra espiritual. E Deus, através de Jesus e do seu Espírito Santo, são a única maneira em que podamos ter vitória, de permanecer firme em esta vida, seguindo a Jesus, hasta o dia em que Ele nos chame ou que Ele venga. E então, se naquele grande dia pudermos ouvir: servo bueno e fiel, venga para mi reino. Você permaneceu firme, você compreendeu a mensagem, você entregou sua vida a mim, e eu pensei e passei a ser seu Senhor e seu Salvador. Que Deus bendiga suas vidas através dessa mensagem, irmãos. Que o Senhor possa ter hablado ao seu coração. Que Deus possa ter aberto seus olhos, seus ouvidos, e que você possa ter compreendido a palavra que vai te libertar do pecado, da condenação do pecado, do poder do pecado, e vai te dar o direito de estar um dia com Deus por toda a eternidade. Padre querido, Padre amado, ó Deus, tua palavra foi exposta, predicada,
e que o Teu Espírito Santo pueda completar no coração de cada um dos Teus servos e de todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, Senhor, que o Teu Espírito Santo pueda completar aquilo que eu não pude transmitir. Padre, ajuda-nos nesta guerra espiritual. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Siga dando direção, Senhor, entendimento, para que possamos nos manter firmes, Senhor. Esta é a nossa oração, humildemente, que hacemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus los bendiga.